Diga assim comigo: seja feita a tua vontade, assim na terra, na minha vida, como é aí no céu. Aleluia. Aleluia. Eu creio que Deus está começando uma revolução aqui hoje à noite. E Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Amém? Você pode se sentar, pegar a sua Bíblia. Quem teve hoje de manhã e fez aquela oração pela primeira vez hoje de manhã, que eu pedi para levantar a mão, lá atrás tem uma senhora, eu vou pedir para o Gui, ou para o pessoal lá da rede, tem uma caixa aí, ó. Quem levantou a mão assim, ó, você vai ali e entrega uma Bíblia para essa pessoa. Nossa Bíblia comemorativa, tem uma lá atrás também tem uma senhora lá, levantou a mão. Tem aqui na frente, tem nossa irmã, batizada, cheia do Espírito Santo e com a Bíblia nova. Amém. Tem mais alguém aí que teve? Olha aí, quem já recebeu pode baixar. Ali, está ali o nosso amado irmão ali. Recebe, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Depois no final ali ainda a gente vai conversar com você. Hoje o Senhor me colocou no coração de dar presentes. É que Ele sempre tem mais para nos dar do que nós temos para dar para Ele. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, nos versículos 17 em diante, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Amém? Você gravou? Você entendeu esse texto? Vocês estão aí ainda? Eu vou pedir para desligar aquele negócio ali, senão ele vai ficar virando a página na minha Bíblia. E é capaz de acontecer o que aconteceu uma vez com um pastor que estava falando sobre Deus tinha criado o Adão e depois tirou da costela do Adão e fez a mulher. E nisso o ventilador virou as páginas na Bíblia dele, ele foi continuar a leitura e betumou-a por dentro e por fora. Daí vai dar uma confusão. Para não acontecer hoje isso, vamos ficar sem o ventilador ali. Mas eu quero que você abra lá em Gênesis 22. Pastor Elton disse que eu não trouxe essa palavra aqui ainda, né? E eu vou trazer essa palavra. Se eu já trouxe, amém, você vai ser reedificado. Mas se eu não trouxe, você vai hoje aprender a ser pai. Sabe, como que a gente pode ser um pai segundo o coração de Deus? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero ser um pai igual o Pai Celestial. Bom, o Pai Celestial, a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito por nós. E eu tentei achar um pai exemplar na Bíblia. Por exemplo, eu amo o rei Davi, mas o rei Davi não é um bom pai. Ele falhou com seus filhos, ele teve uma família bem tumultuada, irmão matando irmão, teve um filho dele traiu ele, o Absalão, né? E fez um monte de coisa errada. Mas eu achei um pai na Bíblia que é um pai segundo o coração de Deus. E olha que um homem segundo o coração de Deus era Davi. Mas aqui tem um pai segundo o coração de Deus. E por que que este pai aqui de Gênesis 22 é um pai segundo o coração de Deus? Porque ele teve a coragem de dar o seu filho. Ele sacrificou o seu filho. Eu li a passagem de Hebreus primeiro para você entender que para Deus é como se Isaque tivesse sido sacrificado e Deus devolveu Isaque ressuscitado. Não foi bem assim que aconteceu, mas é como se fosse. Por isso que o texto lá diz, né, que como da forma figuradamente
realmente ele recebeu. Foi assim que aconteceu. Então eu quero ler com você, eu quero saber, quantos pais tem presente aqui, levanta a mão. Tem bastante pai aí. Quantos querem ser pai ainda? Levanta a mão também aí, que nós já vamos orar. Em nome de Jesus, vamos abençoar. Vamos frutificar aí. Deus abençoe esses pais aí, que levantaram a mão aí. E nós, olha, ano que vem nós vamos ter que apresentar bastante criança aqui nessa igreja, né? Hoje de manhã a gente apresentou uma. Quando eu vinha saindo hoje de manhã, vinha subindo um pai com sua filhinha, né, no carrinho, uma bebezinha, a outra ainda, eu disse assim, nossa, que família linda, né? Olha, parabéns, viu? Fiquei emocionado quando vi, né? Tanta beleza que existe nos nossos filhos. Mas olha só o que acontece aqui nesse texto. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Uma coisa interessante que você vai ver nesse texto é que é o seguinte, Abraão foi chamado, chegou naquela terra que Deus disse que ia dar para ele, foi tumultuado, desceu para o Egito, deu uma confusão no Egito, Deus livrou ele de uma grande confusão no Egito, trouxe de volta e ainda abençoou. O faraó daquela época deu um monte de presente para ele, ainda voltou abençoado, apesar da besteira que fez. Aí voltou ali, ele teve um problema com um tal de Abimeleque igual, muito parecido com o que ele teve lá com o faraó, mas de repente ele conseguiu fazer um acerto, um pacto de paz, e estava tudo jóia, agora está tudo bem na minha vida. Eu quero te falar isso, quando a gente pensa assim, agora está tudo muito bem na minha vida, se prepare, Deus vai pôr uma prova na sua vida. Sempre que a gente acha um lugar de comodidade, a gente se estabiliza e diz assim, agora, né? Eu lembro que na época, hoje é CBF, mas na época que eu era criança era CBD. E a gente dizia que tinha muitos sócios da CBD no Brasil. Muitos que só comiam, bebiam e dormiam. Só na folga, né? Hoje come, bebe e folga, né? CBF, mudou pouca coisa. Mas muitas vezes quando a gente estabiliza assim, puxa, alcancei a minha casa própria, agora pagamos o carro, livramos da dívida no banco, achei comodidade, se prepara que vem uma prova. Mas o bom que eu quero te dizer assim, é uma prova que é Deus que vai fazer. Porque Ele quer saber que agora que Ele te abençoou bastante, que Ele te deu abundância, que Ele te colocou num lugar largo, né? O espanhol usa largo, né? Um lugar espaçoso, e de repente você sente assim, nossa, estou muito bem. Aí Deus diz assim, agora eu quero saber se o teu coração ainda continua meu. Porque às vezes, né, eu lembro de irmãos, eu sempre conto isso, tinha um irmão na nossa igreja, disse, pastor, ora por mim, eu trabalho como vendedor, eu preciso de um carro, pode ser só um fusquinha, e já está bom, porque eu trabalho como vendedor, e eu tenho ido de ônibus e tal, e realmente nós oramos por ele. Nós tínhamos uma oração de manhã, naquela época lá na aba do meio, né, que era... E depois um dia ele veio e me mostrou, disse que queria que o senhor ungisse, e ele tinha comprado um carro, nem era um fusquinha, era um pouquinho melhor que o fusquinha, né? Então ele comprou, a gente até abençoou, oramos por aquele carro, ele nunca mais apareceu na oração nem na igreja. Porque a bênção se tornou mais importante para ele do que o Senhor da bênção. E aí Deus quis fazer um pacto. Você está feliz, eu falei que ia te trazer para essa terra, você arranjou um lugar para viver nessa terra, você conseguiu se estabelecer nessa terra, mas eu quero saber se eu ainda sou mais importante do que as bênçãos que eu tenho te dado. Então Deus faz um pedido extraordinário. Ele diz assim, na tua descendência, em Isaque, eu abençoarei todas as nações dessa terra. O filho da promessa é Isaque. Abraão tinha um outro filho, chamava-se Ismael. Mas olha, para Deus, Ismael era assim, você fez um filho por tua conta, mas o filho que eu prometi que eu ia te dar é o Isaque. E agora, Deus chama Abraão e diz assim, né? Depois destas coisas, depois dessa comodidade, Deus pôs Abraão à prova e ele disse, Abraão, e agora eu quero falar com os pais aqui. Deus chamou ele, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Quero falar com os homens dessa igreja
Quero falar com as mulheres primeiro, né? Irmãs, eu estou pregando para os homens dessa igreja hoje. Mas eu quero que você, quando chegar em casa, não diga assim, ó, o pastor falou isso, o pastor falou isso. Não quero que você faça isso. Mas eu só quero que você fale para ele assim, olha, não esquece, hein? Você é um pai de verdade. Né? Não vá usar a mensagem para discutir com ele posição. Mas lembre ele, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que foi pregado lá hoje, você é um homem vencedor, você é um guerreiro, você é um pai de verdade, você é um homem de verdade no nosso lar, você é um sacerdote de verdade, você tem a unção de Abraão sobre a sua vida. Amém? Olha só, então Deus pôs à prova. Homens de verdade, pais de verdade, quando Deus chama, eles respondem, eis-me aqui, Senhor. Deus quer relacionamento com a gente. Eu já vi muita mensagem que o pessoal diz assim, quando o homem caiu, ele ficou separado de Deus, e agora Deus e o homem não tinham mais nada em comum. Realmente eles perderam a comunhão, mas Deus continuou buscando o homem. Deus vai falar com o filho de Adão e de Eva, chamado Caim, e diz, olha, cuidado, você está entrando por um caminho de pecado. O pecado está à tua porta, porta do teu coração. Cuida, Deus sempre estava em busca do homem, até o ponto de dar o seu filho unigênito por nós. Deus sempre nos buscou de volta. Amém? E aqui Deus está falando com Abraão. Eis-me aqui, Deus continuou. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes em que eu lhe mostrar. Segunda coisa que a gente aprende aqui, nessa noite, é que homens de verdade, pais de verdade, ouvem a voz de Deus, ouvem o pedido de Deus e correspondem. Eles obedecem o pedido, eles se prontificam a praticar o que Deus lhes pede. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então pratique a palavra. Deus está nos chamando a praticar o ensino bíblico para Ele. E aqui, essa história é um exemplo para nós aprendermos a cultura. Nós estamos falando sempre sobre cultura, né? A cultura do céu, a cultura do coração do Pai Celestial. E Ele disse, vá lá e me dê o seu único filho, aquele que você ama, aquele que você sabe que eu prometi para você, que era o filho da promessa, aquele que nasceu da Sara, da tua mulher. E se você lembra da história, ele tinha 100 anos quando esse filho nasceu. Sara tinha 90 anos. Que coisa forte isso, né? E de repente esse casal, já assim de uma idade mais avançada, se tornam pais de um bebezinho. E 20 anos depois, Deus vai conversar com esse homem e diz, agora eu quero que você ofereça no altar o teu filho que você ama. Olha o que aconteceu. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele tinha servos, ele tinha tudo, ele tinha riquezas já, ele tinha muitos servos e servas. Mas quando Deus pediu algo para ele, ele não terceirizou a sua responsabilidade. A Bíblia diz que ele foi lá e preparou o seu jumento, abaurou o jumento, encilhou o jumento. Foi ele que fez. Ele não mandou um servo fazer. Aí ele chamou os servos para ajudá-lo na caminhada, para acompanhá-lo. Provavelmente como assim, vamos numa equipe maior, sabe-se lá como é que é a cultura daquela época, como é que eram os ladrões e os salteadores. Não vou viajar só eu, menino, vem mais 2 com a gente. Mas aí ele disse assim, mas tem que rachar a lenha. Mas quem foi rachar a lenha? A Bíblia diz, ele rachou a lenha.
e colocou sobre o jumento e viajaram. Então, quando Deus te pedir alguma coisa, meu irmão, né? Eu sempre digo que tem aqueles crentes 6 horas. Vocês conhecem crentes 6 horas? Não é 6 horas da tarde, nem 6 horas da manhã. 6 horas por mim. Né? Ele sempre pede para os outros orar. Irmão, ora por mim, que essa semana está difícil para mim. Mas você está orando? Ai, pastor, me unge aí. Mas você não vai ficar em oração, você não vai tirar um jejum, você não vai ter o teu tempo, você não vai fazer aquilo que Deus está pedindo para você. Você não vai fazer, você vai pedir para alguém fazer por você? Você está entendendo? Pais de verdade, assumem as suas responsabilidades, amados. Vamos trazer isso para os nossos filhos. Pais de verdade fazem seus filhos olhar para o modelo que eles são. Eles dão um exemplo. Eu lembro daquele, tinha um videozinho que a gente até passava nos Dias dos Pais, no passado, já foi repetido até, que o pai está fazendo e o filho está sempre olhando. Tem um que eu acho muito engraçado, é um pai chinês até, o japonês, sei lá, levando o lixo para fora, e o menininho com uma latinha atrás, levando o lixo para fora. Né? O pai escovando os dentes e o menininho escovando os dentes do lado. Né? Tem uma outra que o pai está fazendo as coisas e ele está sempre olhando o que o pai está fazendo. De repente dá uma batida no carro, o pai desce do carro, põe um cartãozinho lá, pede perdão e deixa o telefone. No final o menino diz assim, pai, eu sempre estou vendo o que você está fazendo. Pais de verdade, deixam seus filhos verem que eles têm responsabilidades. Pais de verdade, deixa o filho ver quanto custa trazer o pão nosso de cada dia para pôr na mesa. Tem criança que não tem noção de gasto, chega no mercado, né? Chiquinha, né? E o pai disse, olha, vou te mostrar como é que o papai trabalha. Olha, o meu emprego é assim, eu tenho que ficar o dia inteiro assim, filho, é em pé o dia inteiro, para no final do mês ganhar isso. E colocar pão na mesa. Quando um filho começa a ver o sacrifício do seu pai, ele começa a honrar seu pai. Sabe, hoje a sociedade faz com que os nossos filhos intriguem com os pais e os pais intriguem com os filhos. Mas o que Deus quer é que os pais sejam modelos dos filhos e os filhos copiem seus pais. Esse é o padrão da cultura do céu. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, né, e foram para o lugar, né, foram viajando. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Pais de verdade, homens de verdade, sacerdotes do lar, são homens de fé. Deus tinha pedido para ele sacrificar seu filho, mas ele tinha tanta fé, por isso que eu li aquela passagem de Hebreus primeiro, né? Que diz, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Ele tinha certeza, Deus me prometeu bênçãos nesse filho, agora ele me pede esse filho, eu vou dar esse filho, porque eu conheço esse Deus. Ele nunca falhou, ele nunca vai falhar. Eu tenho certeza que se eu sacrificar meu filho, ele vai ressuscitar meu filho. E ele disse para os seus servos, nós iremos, eu e o moço, e subiremos, e voltaremos para vocês. É interessante que eu falei moço aqui, né? Mas Abraão disse assim, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos. Ele era um rapaz. Se Abraão tinha 120 anos e Isaque nasceu quando ele tinha 100, Isaque era um rapaz de 20 anos. Tem alguém de 20 anos aí, mais ou menos 20 anos aí pra gente? Fica de pé aí, quero ver o exemplo. Um rapaz de preferência. Vem aqui na frente, vem aqui você aí. Não, ele aqui da barba aqui, vem aqui. Esse você mesmo, vem aqui na frente. Eu não tenho 120, pessoal, mas vamos fazer de conta. Abraão e Isaque.
Se nós tivéssemos que ter uma peleia entre nós dois, em quem você apostaria? Eu também apostaria nele. Olha o tamanho dele, olha a força dele, olha o vigor dele. Agora eu tenho menos da metade dos 120 anos do Abraão. Imagine um Abraão, 120 anos. Está um pouquinho mais tortinho, né? E o Isaac nesse vigor físico, pronto. Mas aí é onde eu quero falar um pouco do Isaac também. Obrigado, querido. Aleluia. Nós iremos, eu e o rapaz, até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Eu fico pensando, todo um futuro, né? Eu olho para um filho assim, alguns aqui conhecem o Tiago, né? Eu fico imaginando, eu e o Abraão, e Deus dissesse para mim assim, vai lá e pega o Tiago. Se nós vivêssemos naquela época, né? Antes da lei de Moisés ainda, né? A lei veio 430 anos depois disso. Vai lá e sacrifica teu filho. Amado, só quem conhece profundamente o seu Deus tem a capacidade de obedecer nessa época, nessa circunstância. E o desafio é o quanto nós conhecemos de Deus, se Ele nos pedir algo. Se Deus te pedir algo sacrificial, pensa nisso. Pensa se você vai oferecer o sacrifício. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre o Isaac. Bom, entre eu carregando a lenha e o Isaac que eu te apresentei aqui, você sabe que ele ia ter mais força para carregar a lenha também, né? Mas olha que interessante. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Lenha, lenho, madeiro, um símbolo do sacrifício. Um símbolo da cruz. Isaac carregou uma cruz. Ele carregou o objeto do qual seria sacrificado. Assim como Jesus carregou a cruz, o objeto pelo qual ele seria sacrificado. E nas mãos do Abraão, o que tinha? Fogo e faca. Ele tinha o juízo nas mãos. Ele tinha o poder de tirar a vida. Ele tinha o poder de executar juízo sobre Isaac. Ele tinha o poder de acender fogo e queimar. Ele tinha o símbolo do juízo de Deus nas mãos. E Isaac carregava o símbolo do pecado. Nós podemos apresentar isso. E aí vem pais que amam seus filhos, observam o que seus filhos estão carregando. E eles dizem, filho, não faça isso. Filho, você não vai fazer. Eu lembro de uma época que o Tiago chegou para nós, né? Ele sempre diz, meu pai, quando o pai prega, o pai sempre me expõe, né? Mas eu posso fazer isso, porque ele é um Isaac mesmo, né? Ele aceita ser sacrificado. Aprendeu a ser sacrificado. Deus, nas minhas falhas, me ensinou a ser um pai que sacrifica seu filho. Eu lembro que um dia ele veio para mim, entre muitas histórias, vou resumir bastante, ele chegou numa e disse assim, olha, vai ter uma festa dos nossos amigos da escola, e nós vamos todos ter uma fazenda que é de frente para o mar. Ele falou o endereço, é um rapaz que estuda com a gente, o pai dele é milionário, eles têm um casarão enorme lá, é muito chique, nós vamos todos para lá fazer uma festa. E ele estava todo feliz, dizendo, pai, está todo mundo indo. E eu disse, você não vai? Eu lembro que o rosto dele entristeceu, eu disse, mas pai, todo mundo está fazendo isso, é a minha turma do colégio, a gente está se formando, pai. Não, filho, você não vai. Ele foi para a mãe dele, e a mãe dele disse, não, filho, você não vai.
Ele voltou para mim e disse, ó pai, a mãe falou que o que o pai falar está decidido. Como quem diz assim, eu falei com a mãe, ela disse, não, mas eu vou arriscar assim, dá uma última falada com o pai. Eu disse, se a tua mãe falou que sou eu o responsável, então você não vai mesmo. E ele não foi. Ele não foi. Para todos os jovens da idade dele, teria sido a festa. As meninas estariam lá. Nossa, seria muito legal. Música, sexo, rock and roll. Você não vai. Foi um sacrifício. Eu disse para ele, você não vai para o pecado. Eu sacrifiquei a festa dele. Eu levei ele para o altar. Mas pais de verdade têm coragem de sacrificar seus filhos. Porque só pais que sacrificam seus filhos ganham seus filhos de volta. Pais que não sacrificam não recebem de volta. Pais que põem filhos no altar recebem como Abraão de volta. Pais que não sacrificam não recebem de volta. Muitas histórias aconteceram assim. Muitos nãos foram ditos. Eu lembro, eu era fã de uma banda chamada Petra, uma banda americana que cantava e tinha uma música que chamava-se Love. Né? Era até o tema de um filme deles, né? Que era Beyond Belief, o filme, né? E a música central ali cantava sobre isso, porque era a hora, ele estava mostrando assim, a hora em que o pai tem que saber dizer não. E daí o filho estava querendo algo e o pai dizia não no clipe, né? E depois teve assim, mas a hora de não deixar ir, e o pai proibindo o filho de fazer alguma coisa. E o filho não foi. Mas na parte seguinte da música diz assim, mas pais de verdade, não. Quem ama também sabe a hora de deixar ir. Aí estava o filho fardado indo para o exército. E o pai deixando ir para uma experiência difícil para aquele filho. E depois, pais sabem a hora de deixar ir. Estava o pai levando a filha para um altar, sabendo que era a hora de ela ir, constituir uma nova família. Pais de verdade cuidam de seus filhos, até o momento em que eles são entregues nas mãos de Deus, ou aos seus novos, ou aos seus cônjuges, né? Que seriam sua nova família. Pais de verdade sacrificam seus filhos. Observe outra coisa interessante que diz assim. Aí, assim os dois caminhavam juntos. E dá a entender aqui que tinha um silêncio bem parecido com esse que está aqui, com todo mundo me ouvindo assim, num silêncio. Né? E de repente Isaac fala. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Pais de verdade respondem e correspondem os anseios e as necessidades dos seus filhos. Pais de verdade dão tempo para os seus filhos, dão oportunidade para os seus filhos perguntarem, dão oportunidade para os seus filhos falarem, mesmo que a resposta vai ser não, ele tem que ter o direito de falar e explicar o que ele quer fazer. Eu não sei se quantos aqui já assistiram aquele filme Corajosos. Esses dias atrás a gente teve a ideia de passar para os pais de um projeto Pepe Pev e também alguns pais da igreja. A gente assistiu o filme lá. E a história, não sei quem já assistiu Corajosos, aquele filme. A história é de um policial que tem 2 filhos, um de 16, uma menina de 9. Vive muito bem na família e num acidente eles perdem a menina de 9. E vem aquele vazio nos pais, aquela tristeza, e daí Deus interfere e diz, você já perdeu um filho, você quer perder o segundo? Aí ele começa a prestar atenção naquele filho de 16, que vivia meio à margem da família, e ele vai amando aquele filho, ele começa a conquistar o coração daquele filho. Ele começa a ter relacionamento com aquele filho. Pais de verdade têm relacionamento com seus filhos. Eles conversam com seus filhos, eles investem tempo, eles dizem para os seus filhos, eis-me aqui. Talvez você esteja pensando, puxa, meu pai não fez isso. Mas eu quero te dizer algo. O nosso Pai Celestial te alcançou para que você perdoe o seu pai. Para que você tenha forças para liberar perdão para o seu pai.
Naquela história, chega num momento que a família está na mesa, eles estão conversando, alegres, rindo sobre algo do dia a dia, e de repente se fala algo que lembra daquela cadeira que está vazia na mesa. E o pai entristece, a mãe entristece, e de repente aquele menino consegue com 16 anos dizer, chorando, eu também sinto falta dela. Ele tinha um lugar na mesa onde ele podia expressar os seus sentimentos mais íntimos. Pais de verdade, crie um ambiente onde os filhos têm liberdade de abrir o coração. Isaac perguntou, mesmo que a pergunta seja difícil, né? De ser respondida. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Volto a dizer, pais de verdade têm que ser homens de fé. Ele disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Pais de verdade ensinam seus filhos a confiar em Deus. Pais de verdade ensinam seus filhos a confiar em Deus. E os dois seguiram juntos, chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado. Ali edificou Abraão um altar. Pais de verdade mostram para os seus filhos que eles constroem altar. Pais de verdade mostram momentos de oração para os seus filhos. Filhos de pais de verdade, em vez de seus pais de joelho orando, quer na igreja, quer em casa. Filhos de pais de verdade, veem seus pais construindo altares para Deus. Lugares de adoração, dando oferta, sendo generoso, ajudando pessoas, se ofertando, dando o seu melhor para fazer a vontade de Deus. Pais de verdade fazem altares e seus filhos os veem construindo altares. Mais interessante ainda, ele diz assim, ali edificou um altar, arrumou a lenha sobre o altar, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar. Ei, vocês lembram do exemplo que eu dei? O Abraão e o Isaac. O Abraão de 120 anos e o Isaac de toda a força, 20 anos. Hein? Como é que é o nome da academia mais famosa aqui da cidade, hein? Academia de exercício. LA Fitness, filho lá da LA, meu. Número 1, representante, garoto propaganda. Isaac podia simplesmente ter derrubado o Abraão, matado o Abraão, voltado para os céus e disse, olha, Deus falou para o meu pai, ele ficou lá enterrado lá no monte, agora eu sou o herdeiro, eu vou receber tudo. Mas não. Pais de verdade ensinam seus filhos a serem sacrifícios também. Quando ele amarrou Isaac, Isaac não reagiu. Filhos de verdade aceitam ser oferta no altar. Talvez você esteja pensando em todas as falhas que seu pai cometeu, mas eu quero te chamar para uma responsabilidade. Deus ungiu você para ser um filho da promessa e você pode perdoar o seu pai, você pode amar o seu pai com todos os erros que ele cometeu, você pode deixar Deus e dizer assim, Senhor, eu vou para o altar, porque eu quero o bem do meu pai, eu o amo, eu libero perdão sobre ele. Eu não sei como foi o seu pai no passado, talvez as tuas lembranças do seu pai não sejam boas, mas filhos de verdade vão para o altar. Vão para o altar, deixam-se sacrificar, aceitam ser sacrifício. Ele o deitou em cima da lenha e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. E quando ele, eu creio, né? Quando ele levanta a mão, olha o que acontece. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. E Abraão nos ensina mais uma lição aqui. Ele respondeu, eis-me aqui. Muitas vezes a gente recebe uma ordem e a gente pensa, agora eu vou fazer. Aí eles nos chamam e dizem, olha, eu queria falar contigo. Não, agora eu estou muito ocupado.
E eles até usam textos bíblicos. Eu sou que nem Neemias. Não. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, pare tudo, mesmo que você seja um Neemias. Deus é mais importante do que a obra que Ele nos manda fazer, amados. Se Abraão não parasse de executar o que Deus o havia mandado, para ouvir a Deus, Isaac tinha morrido mesmo. Muitos de nós, por não ouvir a Deus, quando Deus nos chama, no meio de uma provação, de uma tribulação, passamos do timing de Deus. E Deus não tem chance de nos chamar, e Ele tem que ressuscitar os nossos sonhos depois de novo, porque nós vamos até o fim. Porque não aprendemos a ouvir a voz de Deus primeiro. Antes da obra, antes de ganhar Luiz Alves para Jesus, a voz do meu Deus. Depois que Deus fala, eu vou fazer o que Deus quer. Mas enquanto Deus fala, eu paro tudo para ouvi-lo. São pequenas lições que a gente está aprendendo aqui, mas que trarão grandes resultados na nossa vida, se nós praticarmos. Amados, caiu um bichinho dentro da minha coisa, vocês não se importam de eu tomar aqui, né? Abraão respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino. Abraão disse, eu e o rapaz subiremos. Deus disse, não estenda a mão sobre o menino. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e diz, nossa, esse grande homem de Deus. E Deus diz assim, o meu menino. A gente olha para a pessoa e diz assim, nossa, você é uma grande pessoa. E Deus diz, é meu menino. Deus vê a gente na idade real que a gente tem espiritualmente. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e quer, sabe, parece uma maturidade, mas Deus olha e diz, é só uma criança, é só um menino. O que para Abraão era um moço, era um rapaz, para Deus era um menino. E Deus diz assim, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quando Deus nos diz, olha, o meu padrão, a cultura do meu reino é essa, e a gente ensina a cultura do reino de Deus para os nossos filhos. Nossos filhos aprendem a cultura do reino de Deus. Eu não quero fazer nenhuma comparação, mas eu fico imaginando quantos pais daqueles que deixaram seus filhos ir naquela festa, hoje não têm relacionamento com seus filhos. Talvez seus filhos se desviaram, estão num caminho errado, estão na droga, estão num caminho. Eu sei de uma coisa, podem até não ter se desviado, podem até ter relacionamento com os pais. Não sei como está, mas uma coisa eu sei, o nosso filho que foi sacrificado, hoje é servo de Deus, trabalha na obra, ama ganhar almas, ama edificar vidas, ama ser um servo de Deus. Sacrifique seu filho, não tenha medo de sacrificá-lo. Você vai recebê-lo de volta. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Trabalhe seu filho hoje, amanhã seu filho vai cuidar de você. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Eu já falei muitas vezes isso. Isaac, ele era um tipo de Cristo enquanto carregou a lenha. Mas aqui agora, quando ele estava no altar para ser sacrificado, Isaac é um tipo, quer dizer, ele está representando eu e você. Nós deveríamos de morrer. Era Isaac que tinha que morrer. Mas Deus fala, o Deus provedor fala, não faça isso, porque eu conheci o seu coração. Quando a gente passa pelo sacrifício da cruz com Cristo, quando a gente é sepultado como hoje de manhã, no batismo, e ressuscitado com Cristo, a gente vive uma nova vida, uma nova experiência com Deus. Por quê? Porque o sacrifício verdadeiro foi Jesus. Pais de verdade ensinam seus filhos a respeito da cruz. Pais de verdade ensinam seus filhos a respeito do Evangelho. Quando Abraão colocou o lenho, aquela
lenha sobre o Isaac, ele estava ensinando sobre a cruz, sobre o sacrifício. Tome sobre si a cruz e siga Jesus. Cada um de nós que quer seguir a Jesus tem que tomar a sua própria cruz. É um ensinamento do Evangelho, é um ensinamento da palavra. Pais de verdade ensinam seus filhos as verdades da palavra de Deus. Sabe, nossos filhos estão indo para as escolas, sem preparo algum, lá na escola são bombardeados por muitas ideologias falsas, mentirosas, que, sabe, até as pessoas que ensinam não sabem o resultado que vai dar, o que vai acontecer no mundo se seguirmos aquela rota. Mas nós sabemos o que vai acontecer se nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. Então não deixe seu filho chegar na escola, para voltar da escola perguntando, e você dizendo, meu Deus, não sei, vamos falar com a discipuladora, vamos lá na igreja falar com o pastor. Não, ensine seu filho a palavra de Deus, para quando seu filho chegar na escola, e eles começarem a ensinar alguma coisa errada, seu filho se posicionar. Eu lembro, eu era pequeno, meu pai me ensinava, e cheguei na escola, eu, minha irmã, e nós tínhamos a aula de religião, era um padre que dava para nós. Tinha dois padres, na verdade. Um chamava-se Estevão, padre Estevão, e outro chamava Padre Abel. Estevão era aquele padre mais conservador, Padre Abel era mais moderno, até fumava. É sério, nós via ele na varanda da casa pastoral da Igreja Católica, e ele ficava naquela varanda assim. Era uma das avenidas mais movimentadas. No outro lado da rua tinha o nosso famoso cheeseburger, o primeiro cheeseburger da cidade, né? E o Padre Abel estava ali olhando o movimento e fumando. Mas ele chegou um dia na aula e disse assim, quando Adão comeu a maçã, aí eu me levantei e disse, não é maçã não. É maçã? Eu disse, não é maçã. Ele é maçã. Eu disse, me mostra onde que está escrito que é maçã. Ele disse, mas que piazinho chato, sai da minha aula. Ele me mandava ir brincar lá na quadra, fazer educação física com a outra turma. Ele não queria que aquele cusminha ficasse na sala dele. Por quê? Porque a gente perguntava coisas e ele não sabia responder. Ensine o teu filho. O professor está encabulando ele na escola. Não, ensina ele vai encabular o professor. Ele vai dizer, mas de onde o senhor tirou isso? Né? Pais de verdade ensinam seus filhos, sacrificam seus filhos, mostram o Evangelho para os seus filhos, mostram Jesus. Jesus é o nosso substituto. As pessoas podem dizer assim, mas você é um pecador. Eu sei que eu sou um pecador, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou salvo, eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. Você já imaginou que loucura que vai acontecer nas universidades? Homens se posicionando, homens se colocando na posição de filhos de Deus, conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Jesus é o nosso substituto. Ele morreu. Diga comigo assim, Jesus morreu pelos meus pecados. Ele me fez ser justiça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Aleluia, por Cristo Jesus. Daí, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pais de verdade conhecem a provisão de Deus. Glória a Deus. Tem alguns irmãos aí que estão me animando para eu terminar essa mensagem animado. Estão dando aleluia e glória a Deus, estão entendendo. Oh, glória. O Senhor é o nosso provedor. Amado, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. É Deus que te dá força para que você adquira a riqueza que você trabalhe. Se o Senhor tirar a mão de sobre a sua vida vira uma desgraça. É por causa da misericórdia de Deus. É por causa da graça que não tem fim. Eu sei que sua graça não tem fim. É por isso. É porque o nosso Deus é Deus provedor. É Ele que enche o nosso coração de alegria. Aleluia! Toda honra, toda glória a Ele.
É Ele que enche o nosso lar de paz. É Ele que traz harmonia para o nosso casamento. É Ele que dá sabedoria para os nossos filhos. É Ele que nos faz ser a bênção de Deus na sociedade. Aleluia! Mas olha as promessas de Deus. Agora sim estamos chegando no finalzinho da mensagem. Eu quero que você veja quanto poder tem em você sacrificar seu filho, em você ensinar o seu filho o caminho que ele deve de andar, para quando for velho ele não se desviar desse caminho, de você falar com ele no deitar, no levantar a mesa, no caminho, inculcando o ensino da palavra de Deus para o seu filho. O resultado disso é extraordinário, amado. Presta atenção. Então, do céu, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: veja, pessoas que obedecem a Deus uma vez, Deus confia e Deus continua o relacionamento com essa pessoa. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Jesus chamou seus discípulos: não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigo, porque amigo é aquele que faz aquilo que eu vos mando, porque vocês fazem aquilo que eu estou dizendo para vocês fazerem. Eu chamo vocês de amigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É a palavra de Deus, há relacionamento com Deus. Quando obedecemos a Deus, quando honramos a voz de Deus, Deus volta a falar com a gente. Olha que interessante, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo. O escritor de Hebreus explica isso, ele diz assim: Deus, não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo. E Deus disse para Abraão: eu juro por mim mesmo. Diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei. Pais que obedecem a Deus, homens e mulheres que obedecem a Deus, Deus está dando essa palavra para Abraão. Você diz assim: ah, pastor, mas isso daí era para Abraão, então eu quero que você abra comigo lá em Gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Nós vamos conversar esse assunto agora, pela palavra de Deus. Mas essa promessa não é para Abraão? Ah, é para Abraão, mas vamos ver o que diz. Ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Lembra? Deus proverá cordeiro para o sacrifício. Cristo é o nosso cordeiro do nosso sacrifício. E Ele proveu Jesus para morrer no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Toda a promessa que foi dada para Abraão de bênção, de prosperidade, de vitória, Deus fez com que ela viesse através da cruz de Cristo, que morreu pela nossa condenação, morreu a nossa condenação, pagou o preço do nosso pecado, e Ele trouxe sobre as nossas vidas as bênçãos de Abraão. Voltando lá para as bênçãos de Abraão, Deus falando com Abraão, diz assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Deus vai te dar muitos filhos, não só filhos físicos, Deus vai te dar filhos espirituais, pessoas que você vai adotar, vai cuidar, vai ensinar a respeito da cruz, vai ensinar a respeito do evangelho, vai ensinar e vai dizer para ela: olha, você tem que aprender a se sacrificar, tome a tua cruz para seguir a Cristo, diga não para o pecado, rejeite as coisas desse mundo, busque as coisas que são dos céus. Deus quer te fazer assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ensine seus filhos a serem sacrifícios para Deus. Mas tem mais recompensa, amados. Esse é só o começo. Sua descendência
tomará posse das cidades dos seus inimigos. Uau! Alguém se levanta contra você. Alguma pessoa se levanta contra você e diz, não, vamos destruir esse cara. Começa a olhar para as posses dele e diz, ó, isso daí vai se tornar tudo meu, hein? Não se levanta contra os filhos de Deus, porque Deus vai trazer tudo que você tem e entregar na mão dele. Olha só o que diz. Na sua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Nossos filhos serão os prósperos empresários do futuro, serão os prefeitos, os governadores, os presidentes. Nossos filhos, se forem ensinados, e a gente pensa que não, mas eu lembro da história, nasceu numa família pequena, se não me engano era no Kentucky, filho de um lenhador cristão, e ele ensinou seu filho os valores. Com 10 anos alguém perguntou para aquele menino, o que você vai ser na vida? Pai lenhador, mãe dona de casa. E aquele menino olhou para o homem viajante que passou por ele e disse, eu vou ser o presidente dos Estados Unidos da América. Aquele menino chamava-se Abraham Lincoln. Sabe, pais que não duvidam do que Deus pode fazer com os filhos e que entregam seus filhos para Deus, vão ver seus filhos prosperarem e fazerem a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que desde o ventre da minha mãe eu fui chamado. Sabe por quê? Porque os judeus tinham o costume, como hoje de manhã, de apresentar seus primogênitos a Deus. E a sua mãe levou ele para o altar e disse, a ti, Senhor, eu consagro meu filho. Um dia, depois de perseguir a igreja, esse apóstolo Paulo foi salvo por Jesus. Encontrou Jesus no caminho. Jesus disse, agora eu vou te revelar. Por isso ele escreve em Efésios 2:10, que em Cristo Jesus nós somos nova criatura, a fim de vivermos as obras que de antemão Ele preparou para nós. E agora Ele não era mais o perseguidor, mas o perseguido por causa do amor de Cristo. E escreve as suas cartas, eu, o prisioneiro do Senhor, que tive o privilégio de ser perseguido, estou preso por causa do Evangelho. Eu escrevo para você, ó meu amado Timóteo. Oh, que coisa maravilhosa é quando o destino dos nossos filhos são mudados pela glória de Deus. Pais que têm coragem de sacrificar seus filhos verão a glória de Deus manifesta na vida dos seus filhos. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Fique de pé. Obrigado, irmão, que trouxe aqui essa bênção. Teu galardão seja muito maior do que o meu. Eu gostaria que primeiro que pais orassem, dissessem assim, comigo, repita comigo, diga assim, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, para eu conhecer qual é a largura, qual é a altura, o comprimento, a profundidade da Tua vontade para a vida dos meus filhos. Ilumina o meu entendimento para eu ser pai que tem coragem de ofertar os filhos no altar de Deus, para que eles sejam as bênçãos das nações desta terra. Agora ore você e diga assim, Senhor, eu quero ser um filho sacrificado, assim como Jesus tomou a minha cruz e carregou ela, e foi pendurado nela, foi amaldiçoado nela, para que os meus pecados fossem perdoados, para que eu me tornasse justiça de Deus, e para que pelas pisaduras de Jesus, eu fosse sarado no meu espírito, na minha alma, nas minhas emoções e no meu corpo físico. Eu agora quero me sacrificar para levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, por todo o mundo.
Usa-me, Senhor, como instrumento de redenção, como instrumento da graça, em nome de Jesus. Amém. Quem orou com fé? Aleluia. Louvado seja Deus. Se você orou com fé, isso é real para você. Nós aprendemos aqui que quem age com fé recebe a graça de Deus. Aleluia. Deus te abençoe e te faça muito próspero em tudo que você vai fazer. Eu quero acreditar, irmãos, que nós vamos ter que ter mais do que um culto por domingo aqui, porque nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas presta atenção, nós vamos amá-las como a filhos. Nós vamos amá-las como a filhos. Vamos levá-las para a oração, para o altar. Vamos ensiná-las a ser sacrifício para Deus, assim como nós somos sacrifício de Deus. Amém?